O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Olha, o golpe de 73 matou a reforma agrária, até hoje. Assim como o golpe de 64 matou a reforma agrária brasileira. A única reparação possível digna desse nome para tudo que aconteceu seria a terra. E se a reparação aparece numa outra forma, já é insuficiente. O Paulo Freire foi muito influente no Chile nesse período. E por trás do Pedagogia do Oprimido, a experiência real que existe é o Freire nos assentamentos de reforma agrária no Chile. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Salve, pessoal! Bom, nesse episódio a gente recebe a historiadora Joana Salim Vasconcelos. Oi, Joana, tudo bom? Oi, Luiz. Oi, Bia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, Joana, e seja bem-vinda ao nosso episódio 211 aqui do Guilhotina. Joana é professora visitante da Universidade Federal do ABC e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da mesma universidade. Doutora em História Econômica pela USP e mestra em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. A sua tese de doutorado é O lápis é mais pesado que a enxada. Reforma Agrária Chilena e Pedagogias Camponesas para a Transformação Econômica, de 1955 a 1973. A obra analisa a estrutura fundiária chilena, os projetos de distribuição de terras empreendidos pelos governos de Eduardo Frei e Salvador Allende, e sua relação com iniciativas para educar e capacitar a população camponesa. Neste segundo episódio, em memória do golpe de Estado no Chile, que completa 50 anos no próximo dia 11 de setembro, vamos conversar com a Joana sobre a sua pesquisa. Joana, você poderia começar contando pra gente sobre o seu doutorado e como é que surgiu o interesse pelo tema e como é que foi o seu processo de pesquisa? Bom, eu fiz um doutorado na História Econômica da USP sobre a reforma agrária no Chile. Eu já tinha antes pesquisado a história da reforma agrária em Cuba no mestrado, então a reforma agrária na América Latina é o meu tema de pesquisa, sobretudo nessas tensões da Guerra Fria, dos anos 60, 70, e a reforma agrária chilena me chamou muita atenção por diversos motivos. Primeiro, pelo fato de que havia lá também um processo revolucionário, né? A famosa Revolução Chilena, que acontece no triênio de 1970 até 73 e que é interrompida pelo golpe de 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 1973, militares golpistas bombardearam o Palácio Presidencial chileno no centro de Santiago. Foi o fim de 1000 dias do governo de Salvador Allende, o primeiro presidente marxista no mundo a chegar ao poder através das urnas. Foi também o início de 17 anos da sangrenta ditadura do general Augusto Pinochet. Então eu tinha interesse em saber como o Salvador Allende produziu uma reforma agrária também revolucionária em termos comparativos com a Revolução Cubana, que inclusive foram muito diferentes, né? E também, conforme eu fui aprofundando no estudo, eu percebi que o Chile era um caso muito interessante, particular, relacionado com a reforma agrária, porque muito antes da reforma agrária do Allende já havia um processo de reforma agrária com uma agência ou com um programa diferente, inclusive mais conservador e mais reformista, podemos dizer assim, não revolucionário. Então o Chile é um país que percorreu os diferentes paradigmas de reforma agrária da América Latina desse período. Estudando a trajetória da reforma agrária chilena, é possível conhecer os diferentes projetos de reforma agrária que existiram na América Latina nos anos 50, 60 e 70. Em primeiro lugar, a reforma agrária oligárquico-tecnocrática, eu chamo assim, que é uma reforma agrária extremamente conservadora, que na realidade é uma imposição dos Estados Unidos após a Revolução Cubana, no contexto da Guerra Fria, em que se cria a Aliança para o Progresso. Depois podemos até detalhar mais esse aspecto. Então, o Jorge Alessandri é um presidente conservador do Chile e que em 1961 recebe uma espécie de chantagem dos Estados Unidos para se fazer uma reforma agrária tecnocrático-oligárquica de tipo conservador, com nenhuma forma de expropriação e uma redistribuição de terras muito incipiente.
com financiamento e tutela dos Estados Unidos. Então era uma forma dos Estados Unidos criar processos de transformação mínima da agricultura como antídoto de uma revolução ou um processo de transformação profunda, com medo da Revolução Cubana se espalhar, né? Em seguida, acontece no Chile um segundo tipo de reforma agrária, que a gente pode chamar de uma reforma agrária estruturalista ou reformista, de tipo cepalino, né, do tipo da CEPAL, a reforma agrária proposta pela Comissão Econômica para a América Latina, que era uma reforma agrária que mexia na estrutura de propriedades, que tinha a figura da expropriação, mas que se permanecia nos enquadramentos do capitalismo. Aí, com o governo Allende, isso se inflexiona para uma reforma agrária de tipo socialista, que coloca mais o poder nas mãos dos trabalhadores, que cria poder popular camponês, que expropria ainda mais os grandes latifundiários e por aí vai. E aí, por fim, ainda um quarto momento, que é a contra-reforma agrária do Pinochet, da ditadura, que retoma aspectos da reforma oligárquico-tecnocrática conservadora, mas de uma maneira neoliberal, né? Então, também é um outro tipo. Então, a trajetória do Chile é quase como um exemplo emblemático de quase todos os tipos de reforma agrária que existiram na América Latina. Isso porque eu não falei da reforma agrária da igreja, que também estava muito presente no Chile, o cristianismo chileno profundamente ligado ao campo, né? E a história do campesinato e por aí vai. E conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu fui entendendo várias conexões com brasileiros que participaram dessa experiência. Então, por exemplo, o Paulo Freire estava lá fazendo algum tipo de participação no processo de alfabetização camponesa exilado no Chile. Outro exemplo, Paulo de Tarso, que foi ministro de Educação do Jango, que inclusive convidou o Paulo Freire para ser coordenador nacional do programa de alfabetização do Jango, e estava lá também no ICIRA, que era o Instituto de Capacitação e Investigação de Reforma Agrária no Chile. Plínio de Arruda Sampaio, autor do projeto de reforma agrária do Jango, estava lá no Chile trabalhando com pesquisa e reforma agrária. Almino Afonso, ministro do Trabalho do Brasil do Jango, que em 63 foi um dos principais articuladores do Estatuto do Trabalhador Rural no Brasil, estava lá também no Chile trabalhando com a reforma agrária. Ou seja, existiam muitas conexões entre os principais quadros políticos da reforma agrária do governo Jango e o processo chileno. Isso me chamou muita atenção também. Agora, sobre o processo de pesquisa, a gente pode aprofundar depois, porque envolve fontes, metodologias e diversas formas de escuta desse período histórico que a gente pode ir conversando. Jana, queria te perguntar agora, antes da gente entrar na reforma agrária, te pedir para fazer um panorama assim, de como é que era a questão agrária no Chile nessa época, né? Se possível, assim, em comparação com o Brasil, né? É mais ou menos parecido, latifúndios, grandes propriedades? Sim, é parecido, mas todo o processo territorial latino-americano tem as suas particularidades. Então, de modo geral, a gente pode dizer que é parecido no sentido da concentração fundiária. O Chile era um país que tinha 78% das terras agrícolas nas mãos de só 7% de proprietários. E do lado oposto, né, mais de 70% dos minifundiários, com uma porcentagem muito pequena de terras, quase 6% apenas. Então, aquela clássica contradição entre número de proprietários ou de agricultores e o tamanho da terra que eles dispõem, né? Aquele punhado de poucos proprietários que detêm uma enormidade de terras. Então, esse é o quadro clássico da América Latina, que não vai variar muito em nenhum país latino-americano, infelizmente. Isso está ligado ao processo de colonização, a forma como a colonização se estabeleceu sobre as terras e por aí vai. Agora, existem as particularidades relacionadas com quais atividades econômicas foram desenvolvidas na terra e como esses países, os diferentes países, se inseriram na economia mundial no período colonial, mas também no processo de dependência econômica do século XIX e de modernização econômica do século XX. No caso chileno, o Chile se tornou um país exportador principalmente de minérios, né? Do salitre, do norte do Chile, e do cobre. E a agricultura chilena, ela serviu muito para exportação, no século XIX, para o Peru. Então, o Peru era um grande centro produtor de minérios, assim como a Bolívia, e o Chile produzia trigo, principalmente, e outros cereais, e exportava ao Peru. Nesse sentido, não era aquele agricultura de exportação clássica para o centro do sistema capitalista, mas sim para uma outra periferia. É quase como se o Chile fosse periferia da periferia.
Mas o grande carro-chefe das exportações primárias chilenas era o salitre e o cobre, né? Nesse sentido, também existe um conflito que precisa ser retomado um pouco mais para trás, que é o conflito do sul do Chile. É muito importante lembrar que o sul do Chile ele foi controlado como território Mapuche até 1883. Quer dizer, acontece a independência do Chile na década de 10 do século XIX, e só 70 anos depois é que o Estado chileno moderno, capitalista enquanto tal, vai controlar o sul do Chile, e a partir de uma guerra extremamente violenta, uma guerra de extermínio contra os Mapuche que controlavam aquele território. Concomitantemente acontece a guerra na Argentina. Então as campanhas del Desierto na Argentina e a famosa Guerra da Araucanía no Chile são na mesma época que os presidentes chilenos e argentinos quase que coordenadamente atacam os territórios Mapuche, que são então deflagrados e praticamente continuam deflagrados até hoje, né? Então, esse território do sul tem características diferentes, porque se no Vale Central do Chile existia essa produção de trigo com terra fértil, grandes latifúndios, haciendas clássicas, né, que explicam muito o tipo de reforma agrária que é proposto, no sul do Chile tem uma configuração socioterritorial um pouco diferente, porque acontece um processo de dominação pela guerra, a beligerância nunca termina, não é à toa que a região de Los Lagos, a região ali do Rio Biobío é chamado de La Frontera, né? Até hoje o Rio Biobío é tido como uma região de fronteira entre territórios diferentes, o território chileno, o território Mapuche, e há um processo de colonização parecido com o que acontece no Brasil, em certa medida, que tem a ver com uma ideologia do branqueamento. Então, o sul do Chile, ele é ocupado principalmente por colônias alemãs. Aqui são mais italianos, né, no Brasil, lá são alemães, e eles vão recebendo títulos de propriedade do Estado chileno como uma estratégia de minar o território Mapuche e o seu poder, né? Então, eu caracterizaria assim, a formação agrária do Chile dessa maneira. Tem o Vale Central, que tem as clássicas haciendas de trigo e outros cereais. O sul do Chile, que tem uma produção um pouco mais diversificada, com propriedades não tão grandes, mas sempre em estado de deflagração entre colonizadores brancos e Mapuche, e uma extrema desigualdade social. E aí, para completar a resposta, né, pensando na questão social, quem eram os trabalhadores do campo no Chile quando acontece a reforma agrária? Haviam vários tipos de arranjos laborais no momento em que acontece a reforma agrária. O mais comum deles era o chamado inquilinaje. Os inquilinos eram trabalhadores sem terra que moravam dentro dos latifúndios, das haciendas, que eram realmente estâncias gigantescas, e eles moravam dentro das haciendas e tinham aquele contrato tipo servo da gleba, quase, em que eles trabalhavam alguns dias, quase todos os dias, na terra do proprietário, nas monoculturas, e depois, um dia da semana ou dois, tinham as roças próprias, que era uma concessão do proprietário. Então, essa relação de poder muito tradicional, bastante pessoal, em que muitas vezes os inquilinos não tinham nem como sair da propriedade, porque eles dependiam de transportes privados que o proprietário não disponibilizava, e às vezes para ir para um hospital, por exemplo, não conseguiam. Eles eram quase que presos ali no latifúndio. Outro tipo de trabalhador eram os afuerinos. Os afuerinos eram como se fossem trabalhadores de temporada, né? Eles trabalhavam um tempo na terra e eles saíam e eram nômades, seminômades, que circulavam de propriedade em propriedade. Esses afuerinos têm uma característica política muito importante, porque muitas vezes eles, de tanto emigrar dentro do país, acabavam, num determinado momento, como mineiros do salitre, ou como mineiros do cobre. E os mineiros eram trabalhadores extremamente politizados. As estruturas de luta sindical dos mineiros no Chile era muito mais desenvolvida. Desde o século XIX, eles faziam greve, do começo do século XX eles desenvolveram sindicatos, eles tinham uma federação obreira de trabalhadores, eles foram importante base do Partido Comunista chileno, lá no comecinho do século XX. E aí esses camponeses afuerinos, eles circulavam no território, eles iam, por um tempo, viravam mineiros, eles participavam da experiência social politizada dos trabalhadores da mineração e voltavam ao campo.
e eles eram chamados de federados, porque os mineiros tinham a Federação Obreira. Então, esses camponeses afuerinos que se tornavam federados, eles também ajudavam na circulação de ideias políticas dentro do campo e quase que traziam uma certa politização para esses inquilinos. Então, é mais ou menos nessa estrutura que se dá o processo de reforma agrária. Uma última observação é que esses trabalhadores do campo não tinham direito à sindicalização. Até 1967, eles estavam proibidos de se sindicalizar. Só os trabalhadores urbanos podiam organizar sindicatos, federações e confederações. Os trabalhadores rurais ficaram excluídos do Código Laboral até 67, e aí, quando acontece a lei de sindicalização campesina, realmente a coisa muda de figura e há muita luta social. Certo, Joana. Bom, você já começou falando um pouco sobre essa participação de alguns brasileiros nesse momento histórico do Chile, e eu queria começar com Paulo Freire, né? Ele estava exilado no Chile e coincidiu justamente com um período da chamada Revolução em Liberdade. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre a influência que o Paulo Freire teve na formação dos camponeses chilenos nesse período, porque acho que vale lembrar que uma das metas também do Allende era acabar com o analfabetismo no campo, né? Era uma das pautas que ele também levantava junto com essa questão da reforma agrária, né? Sim, o Paulo Freire foi muito influente no Chile nesse período, muito mais do que no Brasil, num certo sentido, porque no Brasil ele se tornou famoso, ele de fato foi coordenador de diversos grupos de pedagogos, educadores, sociólogos e ativistas que estavam engajados na alfabetização da classe trabalhadora e camponesa do Brasil, mas o golpe de 64 cortou esse processo. No caso do Chile, né, então Paulo Freire é preso no Brasil em 64, ele passa por 2 temporadas na prisão, ele é interrogado pelo Hélio Ibiapina, que é o conhecido torturador de Pernambuco, e ele uma hora percebe que está correndo risco de vida e resolve escapar. Aí ele foge para a Bolívia, tem o azar de que uma semana depois acontece um golpe na Bolívia, ele fica numa enrascada, não sabe como sair, e com a ajuda justamente do Plínio de Arruda Sampaio, do Paulo de Tarso e do Tiago de Mello, que era adido cultural do Brasil no Chile, no governo Jango, que vivem em Santiago já, ele consegue então escapar e chegar no Chile. Quando ele chega no Chile, ele já tem um certo conhecimento e vive na mesma comunidade política que o Jacques Chonchol, da esquerda cristã, do mundo do social-cristianismo. E o Jacques Chonchol é um democrata cristão de esquerda, que depois, inclusive, vai romper com a democracia cristã, fundar um partido chamado MAPO, Movimento de Ação Popular Unitária, vai compor a Unidade Popular e vai ser ministro de Agricultura do Allende. Então esse é o Jacques Chonchol. Nesse momento, ele está participando do governo do Eduardo Frei, justamente da democracia cristã, dessa ideia da Revolução em Liberdade. O slogan Revolução em Liberdade é um slogan tipicamente da Guerra Fria, porque ele se propõe a mimetizar a ideia de revolução, mas coloca do lado a palavra em liberdade como uma espécie de contraponto ideológico ao que seria o senso comum sobre o comunismo. O comunismo, no senso comum, é contra a liberdade. Então a Revolução em Liberdade era um pouco essa disputa ideológica que estava em jogo. O Paulo Freire, ele é prontamente acolhido pelo Jacques Chonchol, que na época está como diretor do INDAP, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agropecuário, que é um instituto do Ministério da Agricultura que tem como finalidade organizar a produção dos pequenos proprietários, dos minifundistas, oferecendo crédito, assistência produtiva e um organismo bem técnico. Só que a gestão do Jacques Chonchol altera um pouco isso e coloca uma conotação social ao INDAP e cria capacitação do tipo alfabetização e conscientização. Então, o Paulo Freire inaugura a possibilidade desse organismo com um trabalho de tipo mais social, menos tecnocrático, digamos assim. Ele passa a ser consultor da Unesco, Paulo Freire. Ele nunca foi contratado pelo governo chileno. Ele foi contratado pela Unesco, que ofereceu como especialista para o governo chileno. Então ele trabalhou no INDAP, mas ele circulou muito entre outros organismos. Ele trabalhou no ICIRA também, que é um organismo internacional ligado à FAO, como eu comentei, onde estavam esses brasileiros. Ele trabalhou também com a CORA, que era a Corporação de Reforma Agrária, que também tinha alfabetização em assentamentos. Então no INDAP ele fazia alfabetização dos pequenos agricultores e minifundistas e cooperativas camponesas. Na CORA, ele fazia alfabetização nos assentamentos de reforma agrária.
Com o FES, o Fundo de Extensão e Educação Sindical, ele fazia capacitação junto aos trabalhadores rurais que estavam se sindicalizando, que estavam ainda trabalhando nos latifúndios. E também, com o Ministério da Educação, ele influenciou muito a Jefatura de Planos Extraordinários de Educação de Adultos, que era a Chefatura de Planos Extraordinários de Educação de Adultos. E aí é interessante porque não havia no Chile nenhum mecanismo de articulação entre Ministério da Educação e Ministério da Agricultura. Mas o Paulo Freire criou essa articulação circulando em todos esses organismos do Estado chileno. Em 2 ou 3 anos, o Chile foi premiado pela própria Unesco pela formação de educadores alfabetizadores. Então, em 2 ou 3 anos, foram mais de 7.000 educadores alfabetizadores formados no Chile pelo método Paulo Freire. O Paulo Freire, ele foi extremamente adotado por diferentes setores políticos no Chile. Então, ele influencia diferentes correntes políticas que adotam os projetos e ideias de alfabetização dele de maneira muito variada também. Um aspecto importante também é que o Paulo Freire, nesse momento, está escrevendo Pedagogia do Oprimido. Ele escreve Pedagogia do Oprimido em 67 e 68 e publica em 68. Livro, inclusive, que vai ser primeiro publicado fora do Brasil e depois no Brasil. Pedagogia do Oprimido é um livro que é muito lido como uma teoria pedagógica. Mas eu me propus, no doutorado, a fazer uma análise histórico-concreta do Pedagogia do Oprimido. E por trás do Pedagogia do Oprimido, a experiência real que existe é o Freire nos assentamentos de reforma agrária no Chile. São inúmeras vozes de camponeses que aparecem no Pedagogia do Oprimido. Então há muito concretude histórica nesse livro, embora ele não costume ser lido dessa maneira. Então, acho que é por aí. Joana, e aí, falando da reforma agrária, você podia contar pra gente como é que foi essa reforma agrária? Acho que a gente podia focar, né, na reforma agrária do governo do Frei e depois explicar quais foram as mudanças colocadas no governo da Unidade Popular. E, eu te pergunto isso depois, sobre como é que, ou se você achar que está tão imbricado, não dá nem para separar, como é que o Paulo Freire, né, e essa questão da educação se envolveu nesse processo. Sim, a reforma agrária do Eduardo Frei se enquadra nesse modelo cepalino que eu falei, né? Então é uma reforma agrária que tem as características da reforma agrária da CEPAL, se propõe tornar produtivas as terras improdutivas, modernizar e mecanizar a agricultura e criar uma espécie de capitalismo agrário moderno no Chile. Junto com isso, se propõe também a criar um mercado de alimentos interno mais endógeno, né? A criar uma certa soberania alimentar. Quando a gente olha essas características, a gente pode até pensar, mas qual é a diferença dessa reforma agrária para a reforma agrária da esquerda, né? A principal diferença tem a ver com o nível de conflitividade que vai se criar com a classe proprietária. Então, a reforma agrária do Frei, ela é bastante compatível com determinados segmentos da burguesia agrária chilena, sobretudo a burguesia que é produtiva. A burguesia que é produtiva e que não tem grandes propriedades, que tem uma propriedade ali de um determinado tamanho que não é expropriável e que é produtiva, ela não vai ser tocada nessa reforma agrária. Ela vai ser plenamente harmonizada com essa reforma agrária. Então é uma reforma agrária que protege um setor da burguesia, ao contrário do que se pretendia no processo seguinte de avanço. A reforma agrária ela é instituída pela Lei 16.640, de 1967, que é uma lei extremamente complexa, é uma das leis mais completas de reforma agrária. Por exemplo, é uma lei que fala sobre direitos de uso da água. Poucas leis de reforma agrária falam sobre isso, essa fala. É uma lei que tem a participação de redação do Jacques Chonchol e é uma lei que estabelece diversos critérios de expropriação. O principal deles é a expropriação de todas as propriedades com mais de 80 hectares de riego básico. O hectare de riego básico não é igual ao hectare físico, é um coeficiente de fertilidade. Então, 1 hectare de riego básico equivale a 1 hectare físico no Vale de Maipo, que é um rio do Vale Central. É um território específico dessa fertilidade. Isso é 1 para 1. A partir disso, se vai para o sul e para o norte do país e a fertilidade do país diminui. Então, a partir disso, 1 hectare de riego básico são mais do que 1 hectare físico. Portanto, 80 hectares de riego básico era o limite no Vale de Maipo. Mas se você estabelece esse critério em propriedades do sul, algumas propriedades do sul, por exemplo, de 300 hectares físicos tinham 80 hectares de riego básico. E isso foi um dos elementos de conflitividade, porque isso por si só pertence a uma epistemologia tecnocrática
que não fazia nenhum sentido para a agência de recuperação das terras usurpadas em que estavam engajados os indígenas do Sul. Que hectare de rego básico? Eu quero a terra da minha família de volta. Né? E olha só, vocês falam em 80, mas aqui tem um proprietário com 300. E aí essa medida tecnocrática, ultra-racionalizada, que pertence a essa epistemologia ocidental bastante burguesa, não funciona. Então, não por acaso, um dos elementos maiores de conflitividade no campo da aplicação da reforma agrária é no Sul, como sempre. Né? Essa reforma agrária ela vai sendo implementada de maneira mais ou menos harmônica no Vale Central, e quanto mais ao sul, mais conflitivo. Ao norte tem outras características agrárias, tem comunidades também específicas, mas o fato é que, durante o governo Frei, por diversos critérios de expropriação, não só esse que eu mencionei, são expropriados 3 milhões de hectares, durante 6 anos. Os camponeses ficaram muito insatisfeitos com essa velocidade, eles consideraram lento, eles queriam mais rápido. E quando a gente faz a comparação com o governo Allende, é muito nítido como a reforma agrária foi acelerada, porque durante o governo Allende, na metade do tempo, foi expropriado o dobro de terras. Então o governo Allende durou só 3 anos, era para ter durado 6 também, que era o mandato do Chile. Em 3 anos, o governo Allende expropriou 6 milhões de hectares. Então foi 4 vezes a velocidade, né? Obviamente a reforma agrária foi extremamente acelerada no período do governo Allende. Além da expropriação, se estabeleciam assentamentos provisórios. O assentamento era uma forma transitória da agricultura nessa reforma agrária. Era para que os assentados definissem sobre 3 formas de propriedade possível: as cooperativas coletivas, a propriedade individual ou as cooperativas mistas. Então, na lei de reforma agrária, está definido que quem define o que vai acontecer com aquela terra depois de 3 a 5 anos de assentamento são os camponeses. E os camponeses vão decidir se vai ser propriedade privada, lotear tudo propriedade privada, se vai ser cooperativa camponesa coletiva, ou se vai ser uma cooperativa mista, ou seja, um setor de produção coletiva e um setor de propriedade individual, de roças individuais dentro da mesma unidade produtiva. Aí que está o grande pulo do gato, digamos, da capacidade que o Allende teve de utilizar essa reforma agrária a favor do socialismo. Porque, no limite, quem definia a forma final de propriedade eram os camponeses, assim determinava a lei. E os democratas cristãos mais conservadores tentaram impor a lógica ou da propriedade individual, ou de uma cooperativa extremamente tutelada, de um cooperativismo cristão de tipo conservador. E, ao contrário, a leitura marxista dessa reforma agrária puxava para uma cooperativa de tipo propriedade coletiva, autogestionária, social, que ia compor a área de propriedade social da unidade popular. Então havia esses conflitos da forma de propriedade. O tema da capacitação é muito importante nesse contexto, e aí eu já engato na segunda parte da sua pergunta, porque como a agência de decisão, no limite, estava legalmente na mão dos camponeses, o processo de capacitação camponesa, que foi instituído na reforma agrária, passou a ser um enorme campo de batalha sobre qual forma de propriedade iria ser estabelecida no final das contas. Então, capacitação técnico-produtiva, alfabetização e também a aula sobre sindicatos camponeses, o processo de educação camponesa relacionado com os direitos dos trabalhadores camponeses, que tinham sido estabelecidos no mesmo ano da reforma agrária. Então, só dá para entender a reforma agrária chilena a partir dessa dupla de leis. A lei de reforma agrária e a lei de sindicalização camponesa, ambas de 1967. Juntas, elas formaram um poder camponês sem precedentes, porque ao mesmo tempo que os camponeses se sindicalizavam, se empoderavam, pela primeira vez organismos de Estado entravam nos latifúndios para conversar com os camponeses lá dentro, a revelia dos proprietários. Tem um capítulo da minha tese que, inclusive, eu sempre tentei começar com microhistória, né? E o episódio inicial é justamente de funcionários do INDAP tentando entrar numa propriedade para conversar com camponeses que tinham uma comissão sindical para criar um sindicato, e eles são recebidos a bala pelos proprietários. E um deles é ferido, o pneu do carro fura, eles ficam presos, enfim. É todo um conflito, né? Isso antes da eleição do Allende. Isso ainda no governo Frei. Então existe uma crescente conflitividade camponesa que vai gerando o processo revolucionário
né? Então, a capacitação entra nesse lugar. A capacitação, parece que na microhistória, é onde está a disputa política da grande questão agrária, que é como vai se organizar a estrutura social da agricultura no Chile, consequentemente da economia chilena como um todo, né? E aí, nessa relação que parece singela ou até ingênua, pedagógica, ali está a batalha política mais estratégica do processo de transformação que está em curso, né? Por isso que o Paulo Freire também tem essa importância toda, né? Porque a sua metodologia vai favorecer o empoderamento camponês e a autogestão e a criação de um poder, inclusive, gestionário, um poder, inclusive, de gerenciamento de propriedades coletivas camponesas, de cooperativas e por aí vai. Agora, você descreve na tese, Joana, que isso também não impediu que houvesse uma falta de sincronia, né, entre esse tempo da produção e o tempo da capacitação, que as demandas do governo por resultados, né, ele precisava exibir resultados, o governo super pressionado, essas demandas, elas eram mais fortes, né, do que o tempo que levava para você formar e capacitar as pessoas. Como é que se deu esse conflito e quais as consequências disso para o desfecho, né, da política de reforma agrária? Olha, Luiz, eu acho que esse é o grande dilema de todas as revoluções, que é como conciliar a emancipação do trabalho com a demanda de aumento da produtividade necessária para que um país de capitalismo dependente crie um grau de soberania suficiente para poder se tornar socialista. Ou seja, ao mesmo tempo que se promete a emancipação do trabalhador, um processo revolucionário também demanda desse trabalhador mais tempo de trabalho do que ele tinha antes, praticamente. Esse é um tema que eu comecei a estudar ainda a respeito da Revolução Cubana, que é muito nítido. As brigadas e mutirões de trabalhadores voluntários, a safra de 1970 em Cuba, e todo o processo de engajamento moral e político dos camponeses e trabalhadores em geral, numa batalha da produção, de modo que, de certa forma, esses trabalhadores estão trabalhando mais tempo do que eles trabalhavam no período capitalista, mas com uma finalidade produtiva muito mais consciente, muito mais soberana, com um ganho econômico e social de bem-estar imediato. Então, o trabalhador já não sente que o trabalho dele está sendo roubado. Ele sente que o trabalho dele tem um retorno concreto, social, coletivo para a nação. E, por isso, o engajamento moral, a alavanca moral da economia se torna fundamental. Porque esse trabalhador ele pode até se lascar, se sacrificar, mas ele enxerga mais sentido naquilo que ele está fazendo. Esse é o processo que acontece na Revolução Cubana, que não deixa de ser contraditório, porque existe um desgaste. E quando os resultados não são entregues na velocidade prometida, isso pode gerar um problema. Então, é por isso que a minha tese busca articular economia e cultura, porque eu penso de maneira marxista a economia, mas dentro de uma dialética entre economia e cultura em que as alavancas morais e culturais do processo econômico são absolutamente centrais para entender a tecnicalidade da economia também. Os arranjos de força do trabalho, os arranjos de força da tecnologia, as formas de propriedade, né? Então, nesse sentido, meu trabalho vai muito contra o economicismo, né? A leitura exclusivamente econômica da história, né? Ou a leitura mal lida, na minha concepção, de que existe a infraestrutura que determina a superestrutura, que é essa leitura mecanicista do marxismo, né? É um trabalho bastante thompsoniano. A epígrafe da minha tese de doutorado é uma frase do Thompson que para mim diz tudo, que é: sem cultura não há produção. É um pouco por aí. Então, qual era o conflito? É que o tempo pedagógico é um e o tempo das exigências da produtividade era outro. E o Paulo Freire vai escrever aquele ensaio famoso chamado Extensão ou Comunicação, quase como um diálogo crítico com os extensionistas rurais do Chile, os técnicos e práticos agrícolas, que são agrônomos ou níveis intermediários de funcionários de Estado, que chegam para ensinar o camponês de maneira autoritária, mandonista, bancária, que acham que o camponês é um ignorante, que não sabe nada, e que é preciso ensinar tudo o que foi aprendido na escola de tecnologia que a pessoa cursou, ali para aquela mente vazia. Então o Paulo Freire, ele não pode militar, ele não pode ter nenhum tipo de ativismo político, mas se teve algum lugar em que ele resolveu comprar um certo conflito, uma certa polêmica, foi aí, que é uma camada bem escondida da disputa política, né?
mas ele estava ali dizendo aos extensionistas que eles não podiam fazer o que ele chamou de invasão cultural. Eles não podiam chegar para o campesinato e vomitar um monte de regras e mandar o camponês fazer. Por quê? Pelo simples fato de que o camponês não ia fazer. Não é porque, coitadinho, o camponês. Não, é porque ele não ia fazer. Então, não ia dar certo. O processo prático do ensino tradicional não funciona. É o vestibular. Não funciona, né? As pessoas não conseguem passar no vestibular. A maioria das pessoas. Então, a ideia do Paulo Freire era justamente falar, olha, se vocês forem por um caminho mais devagar, o resultado vai ser melhor. Se vocês fizerem uma pedagogia que considera os saberes produtivos do campesinato, que entende quais técnicas produtivas ele está usando para misturar com as técnicas que você traz, né, o extensionista, o processo vai ser melhor para a produção. A produtividade vai ganhar mais com um processo pedagógico mais lento. Esse era o argumento do Paulo Freire. E, claro, o Paulo Freire ele vai embora do Chile em 69. Ele vai para os Estados Unidos. Durante o governo Allende, ele já está morando na Suíça, em Genebra. Já está no Conselho Mundial de Igrejas. Ele volta ao Chile, do Allende, 2 vezes. E eu estudei também essas viagens do Paulo Freire ao Chile do Allende, alguns episódios. A batalha da produção da Revolução Chilena é também uma batalha interna da Unidade Popular. Então, o setor formado por aquilo que se convencionou chamar de esquerda legalista, o Allende, que é parte do Partido Socialista, né? O Partido Socialista rachado. A ala allendista do Partido Socialista, que é pequeno, e o Partido Comunista são esse polo do legalismo da Revolução Chilena. Eles estão priorizando a coisa das forças produtivas, do aumento da produtividade, da estabilização da economia. Do outro lado da Unidade Popular, e fora dela também, está o outro lado do Partido Socialista, o Altamirano e outros líderes da esquerda rupturista do Partido Socialista, junto com o MAPO, Movimento de Ação Popular Unitário, ou parte do MAPO, porque o MAPO também vai rachar e tal, o MIR, que está fora da Unidade Popular, Movimento da Esquerda Revolucionária, e outros setores mais à esquerda, né, mais rupturistas. Essa ala propõe que tomar o poder é mais importante do que aumentar a produtividade, que é preciso acelerar a luta de classes num nível mais radical possível, porque se isso não acontecer, a sabotagem econômica dos proprietários vai vencer a batalha da produção. E no final, de fato, a sabotagem econômica foi muito pesada. E não foi só dos proprietários rurais, foi também da CIA, né? O Nixon fala, faça a economia gritar. Essa é a instrução para o Chile do Allende. Então, há uma enorme rede de espionagem e de sabotagens e de bloqueios econômicos dos Estados Unidos contra o Chile do Allende, financiando os setores dos transportistas, dos comerciantes que vão fazer greve de lockout, vão fazer acaparamento, que são aqueles processos de aglomeração de produtos e estoque ilegal de produtos. Todo mundo fala, no dia 12 de setembro de 73, estava tudo nas prateleiras dos supermercados. Eles não apareceram de uma hora para outra, eles estavam no país, mas havia um poder econômico inviabilizando o abastecimento do país. Então, a guerra econômica, ela é muito pesada no Chile. É aquilo que o Muniz Bandeira chama de fórmula para o caos, né? Que acontece em todas as revoluções ou tentativas de revolução em que os Estados Unidos atua contrariamente, né? Então, o que acontece é que esses 2 polos da Unidade Popular, o polo que é mais legalista, vai priorizar a estabilização produtiva e as batalhas da produção. E o polo mais rupturista vai priorizar o empoderamento, o poder popular e a luta de classes no nível mais radical. Esse polo também é contraditório, porque, assim, de fato, quando você radicaliza a luta de classes, gera desestabilização produtiva, necessariamente. Expropriação gera desestabilização produtiva. Então, o nó é como você cria um processo de expropriação que tem inevitavelmente, junto com ele, uma desestabilização econômica, sem prejudicar o próprio trabalhador e sem prejudicar essa necessidade de garantir as melhorias instantâneas para gerar toda essa alavancagem do processo revolucionário na economia moral. É muito complicado, né? São 3 anos muito complexos do Allende. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que o Paulo Freire, a perspectiva freiriana desse processo, é uma perspectiva que vê muito a importância do processo de empoderamento, de conscientização e, consequentemente, está mais ao lado, né, dessa esquerda que a gente pode chamar de rupturista,
que também tem suas contradições. Joana, eu queria te perguntar agora sobre o golpe e a ditadura do Pinochet, no processo que você já colocou aí como a contra-reforma agrária. Queria te perguntar o que ele fez, mas antes disso, se possível, eu te pedir para fazer um balanço, né, um resumo assim, das principais conquistas aí desse processo de reforma agrária, para aí depois você responder um pouco sobre o que foi desmontado, né? Uhum. Bom, primeiro, conquistas da reforma agrária, 9 milhões de hectares expropriados, transformados em assentamentos e cooperativas camponesas. É muito recurso produtivo. É mais da metade das terras agrícolas chilenas que estavam já em domínio camponês. Então isso foi uma conquista fundamental. Quando se chega em junho de 73, a lei de 67 estava esgotada. É como se a Unidade Popular falasse, bom, agora a gente terminou de implementar a reforma agrária do Eduardo Frei em tempo recorde, para onde vamos? Parte da Unidade Popular, essa parte mais legalista, falava, bom, vamos com calma, vamos estabilizar a produção com isso que a gente tem, com esses assentamentos. Outra parte, a parte rupturista, falava, não, a gente precisa de uma nova lei de reforma agrária que dê conta de continuar o processo expropriatório. Quando acontece o golpe de 73, era nesse debate que se estava. É necessário uma nova lei de reforma agrária para avançar o processo expropriatório? Um setor da esquerda chilena dizia que era urgente, outro setor também achava que era, mas tinha mais cautela em achar que aquilo tinha que ser aprovado naquele momento imediato, por causa da questão da estabilização produtiva. Outro debate diz respeito às formas de propriedade. Então, o governo Allende criou 2 formas de propriedade diferentes da lei de reforma agrária, que eram os centros de reforma agrária e os centros de produção, o CERA e o CEPRO. E assim, eu não vou entrar em detalhes em quais eram as diferenças entre essas formas e os assentamentos, mas o fato é que essas formas geraram muita confusão no campesinato. Já ninguém mais sabia o que significavam as diferenças entre essas formas. Isso acabou sendo uma espécie de cortina de fumaça no debate da base camponesa, porque a democracia cristã começou a dizer que tudo que era centro de reforma agrária e centro de produção, criado por decreto, era ilegal. E, portanto, tudo que era expropriação nesse formato era contra a lei, e usando esse subterfúgio para fazer agitação ideológica golpista. A democracia cristã, que foi golpista. E o governo Allende fala, bom, mas então eu não posso fazer um decreto? Emendando uma lei que já existe? É claro que é legal, é um decreto do governo, né? Que não muda a essência da lei. Enfim, as conquistas são nesse sentido de uma reestruturação. Eu conversei muito com camponeses, assim, entrevistei alguns camponeses, principalmente mulheres. Teve uma camponesa que virou até minha amiga, Alicia Munhoz, eu até dedico a tese a ela e a outras pessoas. Ela teve uma infância como inquilina, né? Ela era criança dentro de um latifúndio, e quando começa a reforma agrária, ela tem mais ou menos uns 12 anos de idade. O depoimento dela, inclusive, eu gravei e a gente publicou num segundo volume de um livro que eu organizei junto com outras 2 pessoas, que saiu pela editora da Claxo, chamado La Via Chilena al Socialismo 50 anos depois, que saiu em 2020, que tem um volume de historiografia e um segundo volume de memória, e a memória dela tá lá. Então, ela sofreu abuso sexual na infância pelo patrão, né? Nesse nível de violência que a gente está falando. Normal, assim, era o que era normal. Quando acontece a reforma agrária, ela vai vivendo aquilo na adolescência, e quando chega o governo Allende, ela tem 20 e poucos anos, né? E é até emocionante, porque ela descreve a alegria que ela sentiu ao ter a vida da comunidade camponesa dela totalmente transformada, de uma situação de abuso sistemático, de assédio constante do proprietário contra aqueles camponeses, por uma situação em que os camponeses governavam aquele território. Isso foi, subjetivamente, para o campesinato, uma conquista, assim, não mensurável, né? O campesinato se desabrochou, digamos assim, né? E encontrou um lugar de autodeterminação que só a reforma agrária pôde permitir, né? Então a gente pode dizer, né, os ganhos mais objetivos matemáticos, os ganhos mais subjetivos. Quando acontece a contra-reforma agrária, é tudo ao contrário, né? Tem uma música da Violeta Parra que ela fala sobre dicha e quebranto, que é uma música, né, é um pouco anacrônico, porque é uma música dos anos 50, mas dicha e quebranto eu acho que é o que sintetiza a reforma agrária. Dicha é uma alegria muito intensa, e quebranto é uma melancolia muito forte e uma tristeza profunda.
Então, a reforma agrária contra a reforma agrária é dicha e quebranto, é uma alegria enorme do campesinato se autodeterminando, seguido de um terror, de um pesadelo, que é a ditadura Pinochet para o campesinato. Por quê? O processo de repressão atinge, em primeiro lugar, esses setores mais vulneráveis, que são analfabetos ainda, né? Que estão muito próximos dos proprietários que acabaram de ser expropriados, que estão armados. O golpe de 11 de setembro de 1973 não começou nesse dia. Começou em 30 de agosto, quando um destacamento militar sem comando específico para isso invadiu um centro de reforma agrária em Cautim, que era formado por indígenas, e realiza a primeira sessão de tortura registrada com máquina de choque na história do Chile. De onde veio essa máquina de choque? Dos militares brasileiros. 30 de agosto. Já existe um descontrole aí acontecendo. Onde começa o golpe? No território indígena. É ali que a coisa racial pega. Então, o golpe de 73 é extremamente racializado, é extremamente generificado, né? Existe uma estrutura econômica da burguesia que também é racializada e generificada nesse golpe. E ele vai atingir, então, em primeiro lugar, da maneira mais violenta possível, os assentamentos de reforma agrária que estavam com controle indígena no sul do país. Depois, assentamentos de reforma agrária camponeses, com pessoas que tinham vulnerabilidade social, algum tipo de, enfim, dificuldade de se autoproteger naquele contexto. Isso vai desembocar em relações de trabalho extremamente repressivas, né? Então tem essa ideia de, mas o Chile cresceu na ditadura, que nem no Brasil, sabe? Essa ideia de se separar a análise econômica da análise da repressão. Tipo, a ditadura brasileira reprimiu mesmo, teve tortura. Mas teve o milagre econômico, os militares brasileiros eram desenvolvimentistas, né? Que é um debate de uma esquerda muito antiquada, na minha opinião, que não é capaz de fazer a relação óbvia que existe entre repressão e economia. Porque quando se reprime, do ponto de vista da violação dos direitos humanos, isso incide absolutamente na relação de trabalho. Então, o camponês, ele passa a ser submetido pelo patrão, que agora quer se vingar dele, né? Então, 30% das terras da reforma agrária foram devolvidas para os antigos proprietários. A ditadura alegando que tinham sido ilegalmente expropriadas no governo Allende, sendo que não houve terras ilegalmente expropriadas. Você pode até discordar da lei, mas estava dentro da lei. Então, 30% foi devolvida para os antigos proprietários, cerca de 28%, um terço, um pouco menos, foi distribuída entre camponeses com discriminação ideológica. Então tem um decreto 701, que foi um decreto que proibiu camponeses que tiveram engajados com qualquer tipo de sindicato, cooperativa, assentamento, etc. Esses camponeses foram proibidos de obter terras, isso excluiu mais de 5 mil, 7 mil camponeses da obtenção de terra. Esses camponeses que receberam a terra, receberam terras pequenas, parceladas individualmente, sem possibilidade de produção coletiva e ruins, inférteis. E outro terço dessas terras é entregue para novos empresários, para esse empresariado Chicago Boy, assim, esse empresariado que não é o latifundiário tradicional, né? Então, por exemplo, grandes empreendimentos de madeireiras chilenas, da família Mate, da família Angelini, que são as mais ricas do Chile, que tem negócios de eucalipto no sul do Chile, em terra indígena, que tinha sido de reforma agrária. Então, transferência para empresários, leilões de terras de reforma agrária, que são obtidas por preço barato pelos grandes empresários, ou que recebem essas terras transferidas diretamente pelo próprio governo militar, e, inclusive, terras que são exploradas de maneira rural pelos próprios militares. Eu investiguei algumas terras que foram utilizadas pelas Forças Armadas como produção de trigo, em que os militares exploravam os camponeses. Eu conversei com camponeses que viveram essa experiência até os anos 90, até um pouco depois, num período em que, inclusive, a Bachelet tomou conhecimento disso. Então, a contra-reforma agrária foi muito avassaladora e retomando aquela concepção tecnocrática-oligárquica e misturando ela com a lógica do neoliberalismo chileno, que é um caso à parte. Então, para concluir, extrema expoliação camponesa, mano militare, exploração do trabalho, assédio, violência, mortes. Camponeses mortos, desaparecidos, presos, torturados, muitas pessoas nas margens das estradas, empobrecimento rural absurdo
E as consequências disso são certamente sofridas até hoje, não por acaso território mapuche chileno deflagrado até hoje e tem todos os desafios que o país vive hoje. Joana, eu ia te perguntar exatamente sobre hoje. Como é que está a situação, se alguma coisa foi revertida, né, com o retorno da democracia? E você já me desculpe pela pergunta ampla, mas eu queria te perguntar sobre o governo atual, o governo Boric, como é que é a política agrária desse governo, né? Se um governo à esquerda, né, se existe alguma perspectiva e tal de retomada desse projeto de reforma agrária. Olha, o golpe de 73 matou a reforma agrária, até hoje. Assim como o golpe de 64 matou a reforma agrária brasileira. Embora se fale em reforma agrária hoje, esse processo de entrega a conta-gotas de assentamentos, né? Isso não tem nada a ver com o que se chamava de reforma agrária estrutural, expropriatória dos anos 60. Esses golpes das ditaduras de segurança nacional foram muito eficazes no sentido de enterrar a agenda estrutural da reforma agrária das esquerdas progressistas e também revolucionárias. No caso chileno, as políticas agrárias da Concertación, de 1990 até 2010, foram políticas agrárias bastante coerentes com o projeto de neoliberalismo da ditadura. A estrutura fundiária do Chile responde a essa lógica dos créditos da terra e tal, né? Existem sindicatos rurais hoje ainda, mas o campesinato nunca teve mais a mesma força, né? Em 1973, logo antes do golpe, existiam mais de 300 mil camponeses sindicalizados, e isso potencialmente poderia ser triplicado. Esse número nunca voltou, ele foi rebaixado até hoje, né? Até hoje existem menos de 50 mil camponeses sindicalizados, né? É muito irrisório o número. A política agrária do governo Boric, na verdade, não é nada muito diferente do que aconteceu até agora, né? No máximo há um aumento de crédito aqui ou ali, né? Um tipo de azeitamento das políticas de bonificação social para setores mais vulneráveis, mas em nada altera a estrutura de propriedades, né? Num artigo que eu escrevi chamado Terra e Direitos Humanos no Chile, que saiu numa revista História Agrária da Espanha, eu falo justamente que a única reparação possível digna desse nome para tudo que aconteceu seria a terra. E se a reparação aparece numa outra forma, já é insuficiente. Tudo bem, é importante, mas é só a terra que poderia resolver esse problema. E só a terra que poderia resolver o problema da desigualdade social e estrutural da América Latina mesmo, né? Enquanto a gente não resolver o problema da terra na América Latina, todos os outros problemas, de certa forma, decorrem dessa estrutura mal resolvida desde a colonização. Perfeito, Joana. Foi muito boa a conversa. A gente está chegando aqui ao final do episódio. Queria te agradecer mais uma vez e te devolver a palavra, se você quiser fazer mais uma consideração final aí. Não, queria agradecer o convite, foi muito legal conversar com vocês, retomar os meus temas de doutorado, a gente termina a pesquisa, passa um tempo, e é legal revisitar, né? Eu tenho um projeto de publicar ela como livro, mas ainda não tive tempo de fazer o processo editorial e mexer um pouco antes de colocar numa editora. E queria só fechar com uma homenagem, uma memória, né, ao que foi o golpe do 11 de setembro de 73, que é um golpe no qual o Estado brasileiro tem culpa. Inclusive, recentemente eu vi que há uma certa meia-culpa sendo produzida por esse governo atual, Lula, né, um pedido de retratação em relação ao que aconteceu no Chile. O golpe do Chile foi um golpe que diz respeito a todos nós. Não é à toa que aquelas imagens do bombardeio ao Palácio de la Moneda circulam e pegam tão fundo no nosso coração, mesmo que a gente não seja chileno, né? Impressionante. A gente se emociona com o que aconteceu. Existiam brasileiros que morreram lá. E existiam latino-americanos que sofreram muito, né? Então, eu até fico emocionada, né? É um processo de violência que nos diz respeito. E acho que por isso os brasileiros precisam homenagear também os chilenos e se solidarizar nessa data. Perfeito. Obrigada, Joana. Muito legal, cara. Realmente a gente sente como se fosse em nós, né? Sim, sem dúvida. E tem que ser assim, né, na verdade. Hoje recebemos a historiadora Joana Salem Vasconcelos, autora da tese de doutorado O Lápis é mais pesado que a enxada, Reforma Agrária Chilena e Pedagogias Camponesas para a Transformação Econômica, de 1955 a 1973. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio.
Se você gostou dessa conversa, o nosso site tem vários artigos sobre os 50 anos do golpe no Chile. É só acessar diplomatique.org.br. Aproveita e compartilha nosso conteúdo nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90. Este mês estamos com um desconto. É só acessar diplomatique.org.br/assine e incluir o cupom DIPLO10. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. O design das nossas redes sociais é feito pela Ellen Saori. Obrigada e até semana que vem. Eu que moriré cantando porque nasci chicharra. Les doy también la partida para la reforma agraria. Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas, por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja, se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Y los técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja, se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Con el pueblo en el gobierno se descubren mil caminos, aceleran la reforma los consejos campesinos. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja, se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br